gostaria de estabelecer um critério, no meu modo de pensar, que o papel da boa mãe para a vida do seu filho seria ajudá-lo no desenvolvimento de seu ego, dando-lhe a capacidade de perceber, ter contato com as coisas, conhecer o que é, por exemplo, o que é a televisão, como que ela funciona, pensar, né? O ato de pensar, de não pôr a mão num forno quente ou numa tomada de luz que vai tomar um choque. Aí a criança aprende a discriminar o que é objeto bom, o que é objeto mau. Significar para a criança a importância da geladeira, da televisão, da caneta, porque às vezes a criança, no acesso de raiva, de fúria, ela quebra as coisas. Eu aprender a significar os objetos para que ela possa desenvolver a vida dela, isso é dado pela mãe e é muito importante, né, para que a criança possa ter um desenvolvimento psicossocial muito bom. E finalmente nomear. Nomear seria o que é bom para mim. Qual tipo de amizade que é boa para mim? Qual tipo de leitura, de brincadeira que é boa para mim? Porque a gente vê muito nas crianças, principalmente eu noto isso nas crianças brasileiras, uma indecisão de escolher brinquedos. Por exemplo, se ela está brincando com um brinquedo, ela vê outra criança brincando com outro brinquedo, ela imediatamente larga aquele brinquedo e corre, e briga com a outra, até joga o brinquedo fora, no afã de ter o domínio sobre todos os objetos. E aí a gente vai vendo que a criança vai crescendo e vai se tornar um adulto com grandes dificuldades para lidar com essas situações, com as relações objetais, aprender a lidar com o que é do outro, com o que é dela, com o que é do corpo dela, com o corpo do outro. Eu vejo isso muito na minha clínica, por exemplo. Um exemplo que eu acho que eu gostaria de dar aqui, que eu vejo que é bastante pesado, algumas mães que depreciam a figura do pai na infância da criança. Né? Por exemplo, quando a mãe não está dando conta da educação, ela vira para a criança e fala assim: você vai ver quando seu pai chegar. Aquilo já torna uma deteriorização da figura do pai, como um objeto mau, um objeto castigador, um objeto que vai apenas punir. E aí, quando essa criança cresce, e se ela tiver ainda, por infelicidade dela, escutando isso no decorrer do desenvolvimento do Édipo dela, ela pode tomar uma relação objetal de frustração que gera raiva e muito ódio do pai, fazendo com que haja uma inversão do complexo de Édipo. E ela pode vir a escolher mais tarde na vida adulta a sua relação objetal homossexual. Quer dizer, então, vejam bem, as relações objetais, ela está imbrincada em todos os momentos da vida do ser humano, né? E eu torno a fazer a pergunta. Nós temos um campo vasto de estudo e eu venho me dedicando à pesquisa e à escrita de relações objetais. Queria fazer menção que apenas um colega em São Paulo que estuda e já editou um livro sobre relações objetais. São 165 anos de estudo de psicanálise. E no Brasil apenas existe um escritor sobre relações objetais. É muito pouco. Eu também gostaria de mostrar a vocês aqui uma edição de uma pesquisa que nós fizemos, que é a revista de número 2 do NEP, que retrata uma pesquisa sobre relações objetais. E essas relações objetais, dentro dessa pesquisa, nós buscamos, em primeiro lugar, em 180 famílias e jovens pesquisados, como que era a relação dos jovens com a televisão, com a cultura passada da televisão. E nós, então, começamos essa pesquisa desde a época dos anos 60. Eu queria lembrar aqui que nos anos 60, por exemplo, um dos programas mais vistos pelos jovens da época era Papai Sabe Tudo, onde é que o pai era a figura central da família. E o próprio filme mostrava que pai, mãe, filhos, todos perguntavam ao pai o que deveriam fazer. Com o passar do tempo, essas relações objetais e com a liberação de Woodstock e Betty Friedan nos anos 60
nos Estados Unidos, na década de 70 isso chega ao Brasil e há uma transformação das relações objetais familiares. Todo mundo deve se lembrar que é dessa época de um programinha chamado Família Dó Ré Mi, onde era uma mãe que saía com os filhos nos ônibus, tocando, cantando, passeando, mas a figura do pai já era ejetada. Então, dos anos 70 para a década de 80, o que aconteceu com esses jovens? Como é que são esses homens de hoje que participaram dessa relação objetal? Olha para vocês verem, a influência de um programa de televisão na crença da formação da relação objetal familiar. E eu penso que uma das piores décadas que foi a família Dallas, nos anos 80, onde o famoso JR, né, ele só não vendia a mãe dele porque eu acredito que ela não tinha muito valor, mas ali as relações objetais eram deterioradas. Ele passava a perna no pai, o pai ficava com as namoradas dele, quer dizer, há uma desagregação familiar muito, muito grande. E isso vai ser sentido nos anos 90. Não é? Quem não vai lembrar dos anos 90, dos 3 jovens de famílias poderosas de Brasília que colocaram fogo no índio dormindo? Um era filho de um coronel, outro era filho de um ministro, como brincadeira. Quer dizer, que relação de objeto é essa? Você pegar um corpo humano e pôr fogo e levar como brincadeira. E nos anos 90 vem então a família Simpson, né? Que vem levar no lúdico, a brincadeira, aonde o pai era o bobão da família, onde todos passam a perna nele. Vejam só que então, nessa pequena linha de tempo que eu venho discorrendo com vocês, a ejeção da figura do pai até o exato momento vem levada a uma desagregação e uma nova formação das psicopatologias que têm que ser ressignificadas e estudadas por nós psicanalistas, aonde eu penso que só vamos dar conta de dar uma nova significação dessa nova atualidade de jovens que estão presos em casas, apenas uma relação doentia de 4, 5, 6 horas com o computador, uma relação objetal de solidão, de massificação e de se colocar perante ao computador como uma figura onipotente, gigantesca, sendo que talvez seja um jovem inibido, um jovem frágil que se esconde atrás de uma tela, não dando conta de estar junto com as pessoas e ressignificando a sua vida. Queria deixar essa mensagem desse momento e até o próximo encontro.